Boa noite. Boa noite. Aqui é a aluna do 8º ano Silvestre. E aqui é aluno do 8º ano Mendes. Hoje temos um convidado especial, o Sr. J, que vai nos esclarecer sobre a vida antes e depois dos vícios. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, quando tudo começou? É difícil dizer exatamente o momento em que começou, porque eu venho de uma família que sempre comemorava com muita bebida. A gente era acostumado às reuniões familiares ter bastante vinho ou cerveja. Isso era à vontade e as crianças também participavam. Não se imaginava que uma dessas crianças, no caso eu, ia se tornar um alcoólatra. Então, era dado às crianças bebidas como para os adultos. E isso era comum em nossa família. Todos os encontros de família envolviam bebida. A bebida alcoólica, socialmente colocada, um inimigo colocado dentro da nossa casa sem que a gente percebesse. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro coma alcoólico foi com 12 anos de idade. Foi no casamento do meu tio e a tia, o qual eu tomei 2,5 litros de vinho branco doce. Isso não tem como esquecer, porque foi o mais próximo da morte que eu cheguei, porque eu tomei no sábado, era gostoso, era doce, a bebida saudável ali naquele momento, e fui tomando, acabou sendo do garrafão de 5 litros, a metade, então 2,5 litros de vinho branco doce. Isso me levou ao coma alcoólico e eu acordei na segunda-feira. Então, a partir dali, eu disse, nunca mais. Mas esse nunca mais, sempre, nas reuniões de família, tinha vinho, tinha a cerveja. Então isso entra dentro do ambiente familiar de uma maneira sutil. A gente nunca imagina que beber socialmente, convidar os amigos para apreciar um jantar e colocar vinho à mesa ou a cerveja, vai transformar uma das crianças, ou até mesmo um dos que estão, um alcoólatra. Você não sabe quando é o que divide a linha divisora de quem tem controle do álcool e quem não tem controle do álcool. Não existe uma quantidade, se beber tantos litros vai se tornar um alcoólatra, ou idade. Se beber depois de tantos anos vai ser um alcoólatra. A gente nunca sabe. Isso muitas vezes está no sangue, é hereditário também. Quem é filho de alcoólatra, sobrinho, neto, tem no ambiente familiar um alcoólatra, tem 50% de possibilidade de ser um alcoólatra. Muita gente não sabe disso, mas é verdade. Já tem uma predisposição ao alcoolismo. Então tem que evitar transformar todas as reuniões, aniversários, casamentos e tudo mais, uma festa regada a muita bebida. Não é bem por aí. Esse foi o meu começo. O alcoolismo te levou a outros vícios? Sim. Porque em todo ambiente que tem bebida, tem cigarro. Todo lugar que tem bebida e cigarro, ela gera ali uma névoa, uma substância, uma vontade de quero mais alguma coisa. E vem também das amizades que a gente faz, o círculo de amizades que a gente acaba fazendo dentro desse convívio. E fica o desafio. Vamos ver quem bebe mais? Você toma isso, você toma aquilo, você mistura os dois, você quer experimentar isso, quer experimentar aquilo. Onde eu conheci também a maconha e depois a cocaína. Mas a maconha entrou como um desafio. Eu duvido você fazer isso.
E isso era um desafio. E a gente, para provar que é macho, que era homem, a gente se deixava levar. E acabei experimentando. E se falar assim para as pessoas, é ruim? Não, não é ruim. No momento ali, naquele momento, não é ruim. Dá prazer, dá satisfação. O problema é as consequências, o problema é o depois. O problema é toda a tristeza que isso causa. O problema é a falta de tudo aquilo que você deixou de aproveitar. A família, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos verdadeiros que queriam a presença da gente e a gente não os tinha. Então, acabei formando um outro círculo de amizades, os que usavam drogas. Então a gente passou a usar drogas costumeiramente, diariamente. E eu conheci a cocaína cheirada primeiro, depois não surtia mais efeito, porque é gradual, a dependência se torna gradual, não satisfaz mais uma carreira, é 2, 3, 4, um monte, é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, e assim vai aumentando, e como não tinha mais, quando eu dei o primeiro basta na minha vida, em 1994, eu passei o mês de agosto internado numa clínica de recuperação por conta da cocaína. Eu tinha colocado no ápice do uso, eu tinha injetado nas veias aproximadamente 3 gramas de cocaína, então eu tinha uns 150 furos em cada mão, nas pernas e em outros lugares, aonde eu pedi socorro em 94. Foi aonde o meu filho e a minha filha foram entregar o papel do Dia dos Pais dentro da clínica. Aquilo ali foi a coisa mais chocante para mim. Mas isso não me fez parar. Me fez parar com a cocaína. Mas eu achei que estou livre da cocaína, então eu posso ter controle da minha vida. E voltei a beber. E a bebida foi dominando mais uma vez a minha vida e eu caí mais uma vez. Aí já não conseguia mais sair e tinha vergonha de dizer que eu queria ajuda. Era difícil sair sozinho. Aí eu bebia escondido. Eu andava de ônibus muitos quilômetros para poder beber, porque lá as pessoas não me conheciam, então não importava se bebesse ou não bebesse. A parte mais difícil de contar é quando a esposa, dos meus filhos, esperava e passava do horário de eu chegar, ela já preparava eles e dizia: o pai está atrasado, o pai não vai chegar bem. E ela, todas as vezes, estava certa. Quando eu me atrasava para chegar, certamente eu ia chegar alterado, violento, me impondo, achando que tinha razão, que todo mundo tinha que ficar quieto. Vocês notaram que em momento algum eu citei os pedidos da minha mãe, os pedidos do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos. Muitas vezes eles pediram: por que o senhor não para, pai? Filho, por que você não para? Você não está vendo aí tua esposa está grávida? Você não está vendo aí tua esposa grávida do 2º filho? Depois 3 filhos, que tem mais uma filha. Não foi por eles. Não foi pelo pai, não foi pela mãe. Não foi pelo pedido nenhum deles. Por mais que eles implorassem e desejassem,
e pedisse, pelo amor de Deus, que eu parasse, eu não conseguia mais parar. Aquilo estava me dominando. Então, é difícil a gente dizer quando a gente tem controle da situação e quando não tem controle da situação. Beber socialmente, a mentira já está ali, ó, beber socialmente. É mentira, não tem beber socialmente, no meu caso, não tem. Porque eu sou um alcoólatra adicto em recuperação, graças a Deus. Mas, para chegar nesse ponto, eu pedi muitas vezes a Deus. A minha esposa dizia, não, eu não vou mais, não quero mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais. Eu tornava a fazer o que era mais forte do que eu, me dominava. E eu não conseguia aceitar que aquilo, ou a bebida, ou a droga, estava me dominando. É complicado explicar para vocês a força que a droga ou o álcool tem sobre o organismo da pessoa. Eu não tenho tanto estudo para poder explicar essa química, essa coisa de dependência. Eu sei que, até mesmo quando é feito um internamento, hoje eu sei porque a gente ajuda, é voluntário, mas não pode tirar de repente, porque a pessoa pode morrer por abstinência, quando se transforma, quando se torna um alcoólatra ou um adicto. Então, tem que ter alguma coisa. E esse tem que ter alguma coisa, apesar deles acreditarem muitas vezes, não, essa vez é a última, não era. Aí fizemos uma mudança geográfica, numa atitude de desespero. A minha esposa, com 2 filhos, mas a pequena bebê, a minha caçula, decidimos morar para Santa Catarina. Na realidade, ela estava indo para perto dos irmãos e irmã para se sentir protegida do monstro que eu me tornei, o homem violento que eu me tornei, aquele que impunha a situação. E quando ela disse que não ia mais voltar para o Paraná, eu disse, não, então a gente vai ficar por aqui mesmo. Foram mais 6 anos de tortura, de sofrimento, porque a mudança geográfica foi, de certa forma, facilitado pelo fato de que ali também tem bebida, tem drogas e tudo mais. O alcoolismo continuou até o dia em que, graças ao bom Deus, eu olhei para o meu filho, às 3 horas da manhã, eu cheguei em casa, alcoolizado. A minha esposa saiu para dormir na casa da mãe dela, porque ela não aguentava mais, e deixou os 3 filhos. E eu, quando entrei, brabo, se achando, perguntei onde estava a mãe. Ela foi dormir na avó, ela está com medo. Eu vou lá buscar ela, às 3 horas da manhã. Entre 3 e 4 horas eu vim com ela aos berros, gritando com ela na rua. Aí onde o meu filho se pôs na frente, com sangue nos olhos, com os olhos vermelhos. E eu olhei meu filho, um homenzinho, com quase 18 anos. Ele disse, chega, não dá mais. Você vai ter que ir embora. Eu não tinha percebido até então que o meu filho, eu não tinha acompanhado. Eu tinha brincado sim com meu filho, tinha jogado bola, mas eu não percebi que ele cresceu. Ele ficou quase da minha altura. Hoje ele é até mais alto do que eu. Com quase 18 anos. Magro, menor do que eu. Enfrentou o monstro.
a defender a mãe e as duas irmãs, sendo uma criança aí. Aí me mandou embora. Eu, na minha arrogância, ainda sob efeito de álcool, eu disse, eu vou. Mas eu vou amanhã, que seria no mesmo dia, mas pela manhã. Ainda me dei ao luxo de arrumar uma mochila, encher de coisas minhas. Eu vou embora. Eu tinha dinheiro no bolso, tinha feito muito trabalho. E fui pro mato, onde eu gosto. Gosto até hoje, mas eu gosto do mato. E para todas as pessoas que passam pelo lugar, eu mostro o lugar onde eu fiquei acampado por uma semana, deitado em uma rede, bebendo 2 litros de cachaça por dia. Essa cachaça era vendida em litro de plástico. Eu tomava uma de manhã, não essa pequenininha que é vendida agora, não. E era uma de manhã, uma de tarde, para agilizar, sem comer. Eu disse, chegou o fim, está na hora de partir. Perdi esposa, perdi filhos, me perdi, então eu vou dar fim nisso tudo. Aí de onde eu estava acampado, no mato, eu me afastei um pouco mais e disse, Deus, eu quero morrer, que eu não aguento mais. Não aguento mais isso. Eu perdi tudo. Eu quero morrer. Eu não tenho força. Não tenho mais coragem, eu não tenho mais vontade de viver. Eu não quero mais viver assim. Deus me mata. Me mata ou dá jeito em mim. Não com essa voz audível que vocês estão ouvindo, mas é o meu coração, Deus falou. Era assim que eu te queria, vazio, sem vontade própria, porque agora eu posso fazer por você. E quando eu me vi, eu estava de joelhos, que eu tinha caído, e deu uma vontade em mim, porque Deus colocou essa vontade, de voltar para casa. Mas como voltar para casa se eu fui expulso? Eu tinha que ir escondido. Então eu dormi 2 noites embaixo da mesa. Da nossa casa tinha uma área, uma varanda, e tinha uma mesa grande, ainda tem essa mesa, por sinal. Eu dormi 2 noites ali. Antes de clarear o dia eu saía. Aí a minha esposa descobriu que eu estava dormindo embaixo da mesa, ofereceu então para que eu dormisse no salão anexo à casa. Mas aí o meu filho descobriu, na 3ª noite, que eu estava dormindo ali. E daí eu comentei com eles, eu vou parar. E eles falaram, isso a gente já ouviu, pai. Mas dessa vez é verdade. A gente já ouviu isso também, pai. Eu disse, o tempo vai mostrar para vocês que eu estou falando a verdade. Pai, a gente já ouviu isso também. Eu disse, então, eu vou mostrar para vocês. Porque Deus me fez voltar até onde eu errei, para começar a consertar aqui. E começar a consertar tudo. Eu só preciso de mais uma chance. Eu lembro de ter sido convidado a dormir dentro de casa, mas não junto com a mãe deles. Os 3 filhos se posicionaram. Ela se posicionou. Aí você me pergunta, você tem mágoa do teu filho? Meu filho é o meu herói. Eu queria ser igual a ele. Eu cansei de falar isso para ele. Eu sempre falo para ele agora. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ter a coragem que você teve. E mesmo sendo menor do que eu, em tamanho, se posicionou defendendo a família,
coisa que eu não tive coragem de fazer, estava entorpecido. Então eu sou muito grato ao meu filho, e ele sabe que eu amo ele. Aos poucos, eu fui retomando a minha vida, a confiança das pessoas, muitas pessoas que queriam bem a gente, viam essa família sofrer e viram que eu estava dando um passo para a sobriedade. Então eles começaram a ajudar, davam um serviço para fazer e todo o recurso eu entregava nas mãos da minha esposa para que ela pudesse administrar, e eu não ficava com dinheiro com medo de fazer mau uso novamente. E ali comecei a caminhada para ter um novo encontro com Deus. Aí eu lembro que eu tinha vergonha de ir à igreja, porque eu já tinha ido e não funcionava. Eu ficava na porta. Naquele dia eu escutei que tinha reuniões na casa de uma senhora, faziam reuniões toda segunda-feira. E eu disse, bom, na igreja eu não vou, porque eu tenho vergonha, então eu vou lá. E lá, na primeira reunião, a palavra que o rapaz falou, que estava para trazer a mensagem, era escolhido no grupo. Estava assim, eu não sei exatamente, eu sou péssimo em endereço na Bíblia, mas estava escrito: os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, zombam do nosso Deus por minha causa, por sua causa. Porque se dizer que é um cristão e não fazer aquilo que está escrito, ser apontado, dizer assim, ó, aquilo lá vai na igreja, depois, ó, aquilo trazia muita vergonha. E foi muito difícil ele trazer essa mensagem, porque ele sabia que isso ia bater fundo no meu coração. E daí eu decidi que eu ia voltar a caminhar com Deus. Fui na igreja, naquele dia estava um casal maravilhoso, que eu tive o privilégio de conhecer, e atualmente ele pastor, e eles estavam louvando e adorando. Quando me viram na porta da igreja, a esposa dele já se pôs a chorar e fizeram um pedido: quem queria entregar a sua vida a Deus, aos cuidados de Deus, ou reatar o compromisso para seguir o caminho, deixar que Deus conduzisse, já que eu não sabia andar com as próprias pernas, que Deus orientasse. Eu me dispus a dar esse primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e fui em direção ao púlpito. Eu não consegui falar nada. Metade da igreja já estava em oração pela minha família, por minha vida. Derramaram em lágrimas. Alguns inclusive, vamos ver se dessa vez dá certo. E graças a Deus, isso já tem 18 anos. 18 anos de sobriedade, 18 anos de caminhada, 18 anos fazendo tudo que é possível para se aproximar cada vez mais de Deus e ajudar as pessoas a não conhecer, porque tudo isso tem um preço, tem consequência. Aquilo que eu fazia antes trouxe para mim uma enfermidade psicológica, psíquica, né? De síndrome de pânico. Eu estava desenvolvendo esta enfermidade psicológica. Ou tratava com medicamentos, ou tratava depois numa ala psiquiátrica.
A princípio eu relutei, eu disse, para quem foi usuário de drogas, eu vou continuar usando drogas então. Mas foi o único jeito. Então, de poder manter a calma, continuar calmo, tranquilo, sem ansiedade, lendo e buscando, e estando sempre com família, recebendo sempre apoio da família, escutando os conselhos, seguindo os conselhos. A medicação tem ajudado, sim. E, infelizmente, essa medicação é pro resto da vida. Ansiolítico. Esse é o meu castigo. Mas antes, um ansiolítico, consequências do alcoolismo e das drogas, do que uma psiquiatria. Talvez um manicômio, não sei. Eu sei que Deus, naquele dia, lá no meio do mato, decidiu cuidar de mim. E tem cuidado até hoje. O que eu tenho para dizer, para quem não conhece, é bom. A bebida é boa. Né? Se alguém falar assim, é ruim, se fosse ruim, ninguém bebia. Só que as consequências é muito difícil de explicar, de entender. Não faça, não experimente. Para quê? Se você já vive tão bem, para que colocar essa porcaria na tua vida? Para que fazer isso? Não faça. Não é porque seu pai e sua mãe que te amam não querem que você faça. Não é porque as pessoas que te querem bem não querem que você faça. Você tem que se amar, você tem que se gostar. Se respeite, se ame. Você não precisa de substância nenhuma. Você não precisa de nada. Para transformar você num ser aceitável pela sociedade, que tem que ter um rótulo lá de tem que estar sempre sorridente. Eu consigo sorrir agora, sem drogas. Eu consigo sorrir e me divertir em festas. Eu não precisava disso. Não precisava ter conhecido isso. Vocês não precisam conhecer. A consequência de experimentar a primeira vez, eu não sei se você vai se tornar ali um viciado ou vai experimentar e não vai gostar. Na dúvida, não experimenta. Não experimenta. Não precisa. Você quer saber qual é o sabor? Cara, escuta o que eu estou dizendo. Foi bom? Um copo d'água, tá? Matou a sede. Beleza. Mata a sede. Isso aqui vicia. Não posso ficar sem água. A bebida é quase a mesma coisa. A gente não sabe a que ponto vai se tornar dependente do álcool e das drogas. Então não convém experimentar. Se você pode ficar sem, vai perder, vai se perder por quê? Não tem sentido. Gostaria que, se pudesse, né, as pessoas ouvirem esse relato. Eu tentei colocar sem nomes e colocar somente a inicial do meu nome, J, porque existe uma determinação nos alcoólicos anônimos, mas acabou que acabei ficando conhecido, porque hoje a gente desempenha um trabalho de tentar recuperar pessoas, e quando a gente vai nas escolas fazer um trabalho de prevenção ao uso e abuso de drogas. O conselho que eu tenho é: não precisa disso para ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. Não põe uma droga. Não põe nada que altere o teu comportamento. Não vai ser você, vai ser a substância que altera o teu comportamento. A droga é
Tudo o que altera o que você é e transforma naquilo que você não é. Tudo que muda o teu comportamento é droga. Seja ela sólida, líquida, fumada, injetada, mudou você, mudou teu comportamento, é droga. Não presta. Senão teria outro nome, né? Eu já sabia que as pessoas que vivenciam o antes e depois da vida dos vícios era ruim, mas depois de contar esses detalhes da sua história, da sua vida, é realmente muito chocante. Eu não achava que isso sofria tanto assim. Em pensar que, tipo, realmente isso destruiu tudo da sua vida, você perdeu entes queridos, assim, perdeu os laços e tal. Em pensar que você chegou até o ponto em que você queria realmente morrer e tal. Realmente é chocante, triste. Daí, o bom é que você Não desistiu. não desistiu. Você conseguiu sair do caminho escuro e foi pro caminho certo. Agora você tá agora vivendo uma vida feliz, Graças a iniciando Deus. do zero. Agora tem mais novos laços e todos chamam do mesmo jeito. Gente, usar drogas é suicídio lento. É fazer roleta russa com a própria vida. Você aperta o gatilho contra a cabeça várias vezes, dose após a dose. Uma hora, a bala sai.